Quando eu fiz um vídeo refutando os argumentos do Tasso Licurgo, em nenhum momento eu disse que o nada físico, que é alguma coisa, era indício de um criador do universo e tudo mais. Em nenhum momento eu falei isso. Se as pessoas estão interpretando dessa maneira, estão interpretando de forma errônea, certo? As pessoas têm muito costume de misturar o nada físico com o nada teológico e filosófico, que aí abrange a questão do ser e tudo mais. Eu não estou falando disso. Nada físico é totalmente diferente. A física quântica, ela nos mostra vários exemplos reais e mensuráveis do nada físico. Situações em que o vácuo, aparentemente que você vê de forma vazia, pode produzir efeitos concretos e também efeitos observáveis. Por exemplo, o efeito Casimir, onde o nada empurra a matéria. Houve um experimento que foi reproduzido milhares de vezes, onde 2 cientistas holandeses descobriram que se você colocar 2 placas metálicas paralelas, muito próximas uma da outra, dentro de um vácuo, elas se atraem espontaneamente, mesmo sem nenhuma carga elétrica. E por que isso acontece? Só para que vocês compreendam. O espaço entre as placas, elas restringe as flutuações do vácuo quântico. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? As ondas virtuais que borbulham do nada. Do lado de fora das placas, há mais modo de vibração do campo quântico do que entre elas. Isso cria uma diferença de pressão de energia, empurrando as placas uma contra as outras. E o resultado referente a esse tipo de experimento é que essa força é pequena, mas ela é real. Já foi medida com precisão, por exemplo, em laboratórios, com balanças atômicas e sensores de força. E isso é uma prova que o vácuo quântico, ou o nada físico, que eu falei em vídeos passados, não é vazio. Ele tem energia e essa energia atua sobre a matéria. Outro exemplo, o efeito Lamb. O nada altera a energia do átomo. Um físico, se eu não me engano, que o nome dele era Willis Lamb, observou que o elétron no átomo de hidrogênio não tem exatamente a energia prevista pela equação de Dirac. Há um leve desvio chamado de deslocamento de Lamb. Esse desvio é causado pelas flutuações do vácuo. O elétron interage constantemente com partículas virtuais, ou seja, pares e elétrons e próton, que surge e desaparece do nada. E aí foi até colocado a tese especificamente do Bose-Higgs, mas eu não vou entrar nesse assunto não. E esse efeito é medido experimentalmente e foi fundamental para o desenvolvimento da eletrodinâmica quântica, a teoria mais precisa já criada pelo ser humano. E existiu o que a gente chama também de radiação de Higgs. Inclusive eu aconselho as pessoas a observar aqui, esse livro, que ele fala Uma Nova História do Tempo, de Steve Hawking. Ele mostrou que o vácuo quântico aqui, ele mostra que o vácuo quântico aqui, nas fronteiras de um buraco negro, não é estável. Está dando para entender aqui? Pares de partículas virtuais aparecem o tempo todo. Aqui, tá vendo observando a foto? Um cai no buraco, a outra escapa, e isso cria uma radiação real, chamada radiação de Hawking. Assim, o que quando eu falei ali no vídeo anterior de Tasso Licurgo, assim o nada ao redor de um buraco negro, por exemplo, pode gerar energia real e até destruir o buraco negro ao longo do tempo. E esse fenômeno ainda é teórico, mas é amplamente aceito e matematicamente demonstrado dentro da física moderna. E está sendo testado em simuladores de buraco negro de laboratório, com lasers e condensados de Bose-Einstein. Outro exemplo, que é energia do ponto zero, que é um exemplo de experimento do nada físico. A gente observa que mesmo em temperatura absoluta zero, ou menos 270 graus,15 graus Celsius, os átomos continuam vibrando levemente. Ele fala isso aqui nesse livro aqui. Isso acontece porque o princípio da incerteza de Heisenberg impede que a energia e tempo sejam ambos exatamente zero. E essa vibração residual é chamada de energia do ponto zero. Energia do ponto zero. E é um efeito do nada físico. E quais são as aplicações reais referente a isso? Bom, as aplicações reais referente a isso é levada em conta em projetos de criogenia e motores quânticos. Explica a parte da constante cosmológica, responsável pela expansão acelerada do universo, onde a energia escura pode estar relacionada a essa energia do vácuo. A gente pode ter essas aplicações reais que são, de certa forma, observáveis. E existe também o que a gente chama de flutuações quânticas cósmicas, onde o nada, que é o nada, no caso, o vazio, o nada físico, porque eu sempre confundo com as questões do nada teológico, filosófico. Não, o nada físico
né? O nada físico semeou as galáxias, certo? Como assim, Rafael? Segundo o modelo inflacionário do universo, as variações minúsculas no vácuo quântico foram amplificadas pela expansão cósmica, dando a origem à estrutura do universo, no caso das galáxias, estrelas e até planetas. O satélite do COBE, que foi em 1900 se eu não me engano, o satélite COBE foi em 1991, vocês confiram aí, ou 92, foi nessa faixa aí, né? Depois o WMAP e Planck, que foi em meados de 2002, no final, 2003 para 2015, até agora, eles detectaram essas flutuações no fundo cósmico de micro-ondas, ou seja, toda a estrutura do cosmos moderno nasceu de flutuações do nada físico. E aí, o efeito Casimir, que é a descrição, duas placas se atraem no vácuo, efeito Lamb, que são as mudanças de energia do hidrogênio, radiação de Hawking, buraco negro emite radiação, energia do ponto zero, átomos vibram mesmo a 0K, e flutuações cósmicas, no caso, a origem da galáxia. E o que mostra? No efeito Casimir, o vácuo tem energia mensurável. No efeito Lamb, o nada interage com as partículas reais do universo. Na radiação de Hawking, o nada pode gerar energia observável. Na energia do ponto zero, o nada nunca é totalmente vazio. Existem as ditas flutuações quânticas. E flutuações cósmicas, o nada físico criou tudo o que existe. Então, quando vocês observam que o Stephen Hawking ele fala do nada físico, que ele diz que o nada criou tudo, é isso. O nada físico é uma presença invisível, mas com efeitos concretos, mensuráveis e universais. E eles moldam o comportamento da matéria, influencia os cosmos e prova que o vazio absoluto, como imaginado pela teologia, simplesmente não existe na realidade física. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Então, quando eu falei em nada físico e falei das flutuações quânticas, em nenhum momento eu disse que era Deus, Jesus, alguma coisa. Em nenhum momento eu disse isso. O que eu disse que há uma diferença do que a gente define como nada físico, do nada filosófico, do nada quântico, do nada teológico, etc. Né? Existem as flutuações, existe o vazio quântico. Eles produzem, mesmo sendo vazio, efeitos concretos observáveis pela lei da física. E esses experimentos que eu citei, do efeito Casimir, efeito Lamb, foram resultados mensuráveis. Então, em nenhum momento eu falei aqui, né, que o nada é o Criador, entende? Em nenhum momento. Há uma diferença de uma coisa da outra. Então, nesse livro aqui, ele relata muito bem isso aqui. Deixa eu dar até uma olhadinha aqui, só para que vocês entendam. Aqui, ó. No sumário, né, no capítulo 75, na página 75, capítulo 8, ele fala sobre esse assunto a qual eu abordei aqui para vocês. O Big Bang, os buracos negros e a evolução do universo. No capítulo 8. Já no capítulo 10, ele fala sobre o buraco de minhocas e a viagem no tempo também. E, para quem quer solidificar o que eu falei aqui nesse vídeo, no capítulo 11, ele fala sobre as forças da natureza e a unificação da física, na página 121, capítulo 11. Vocês estão entendendo aqui? Então, esse livro é muito interessante. Aqui mostra aqui algumas imagens, entendeu? Então, eu aconselho vocês a adquirir esse livro. Entendeu? Esse livro aqui, para que vocês posteriormente possam entender com mais amplitude o que eu estou falando. Então, em nenhum momento eu falei do nada físico como a energia que é um criador, que interfere na realidade, que basicamente cria a vida. Não, me desculpa, isso aí, aqui que eu estou falando aqui é de ciência. Eu não estou falando de religião, de fé, de crença, não. Aqui é ciência que eu estou abordando. Então, algumas pessoas talvez estão equivocadas no que eu estou explicitando falar em vídeo, né? O nada físico é o nada físico, mas é alguma coisa. Porque ele exerce, sim, energia virtuais, ou ondas virtuais, que borbulham do nada, entende? Então, as flutuações do vácuo quântico têm basicamente, essa possibilidade do nada realmente surgir algo. E no livro lá, o C. Krauss ratifica o que eu estou falando aqui, e Stephen Hawking, nesse livro também, ratifica o que eu estou falando aqui. Então, em nenhum momento estou falando de criador aqui não, viu, pessoal? Só para que vocês compreendam de fato o que eu estou falando. Tá bom? Um abraço, professor Rafael Nascimento.